é que o cérebro, ele guarda as memórias de uma maneira muito curiosa. Olha só, quando o homem das cavernas passava por uma situação dessas, de ver que quando todo aquele conjunto de coisas acontecia, o barulho do mato, a madeira quebrando, o som das pegadas, sabe aquele sentimento de que parece que o tempo parou e alguma coisa vai acontecer? O cérebro entendia tudo aquilo. E ele pegava aquela memória e quebrava ela em vários pedaços menores, como se fosse um quebra-cabeça. E cada parte daquele quebra-cabeça agora está ligado a um pequeno trecho daquela memória. Então tem uma pecinha do quebra-cabeça que está ligada ao som que aquele homem ouviu naquela situação. Tem uma outra pecinha que está ligada ao aspecto do dia naquele momento. Tem uma outra pecinha que está ligada ao ar, à chuva ou ao sol que estava fazendo. Tem uma outra pecinha que estava ligada ao movimento das árvores, ao mato. E toda aquela memória agora está quebrada em um monte de pecinha de quebra-cabeça e guardada no cérebro. E cada uma delas está ligada àquela memória e mais, ligada ao plano de ação que o cérebro criou. Qual é o plano de ação? Todas as vezes que essa situação acontecer, eu já sei que vai sair um predador do nada e eu preciso preparar o corpo para fugir, para preservar a vida. É assim que o cérebro agia. Ele gravava toda aquela memória em pedaços pequenos, cada um atrelado a um pequeno detalhe e todas elas linkadas ao plano de sobrevivência. E aí o que acontecia? Todas as vezes que aquele homem iria passar por qualquer trecho, tá? Por qualquer lugar que uma pecinha daquele quebra-cabeça o cérebro olhasse e identificasse como eu já conheço isso, o que o cérebro ia fazer? Ia trazer toda a memória de novo e já ia preservar o corpo para tomada de ação. É isso que o nosso cérebro primitivo continua fazendo. O cérebro primitivo não consegue fazer um juízo de valor porque ele está completamente ligado à nossa mente emocional. A mente que é rápida, impulsiva e instintiva. Então, quando o cérebro faz o resgate dessas memórias, ele não tem tempo de fazer um julgamento se aquela situação é mesmo idêntica àquela situação que ele gravou ou se é só um pequeno detalhe. Ele não sabe fazer esse filtro. Então, pode ser que o homem das cavernas agora, em uma outra situação, está andando e de repente ele vê um mato mexendo. O cérebro vê aquilo, busca na memória aquele pedacinho do quebra-cabeça e fala, opa, peraí, o mato tá mexendo, vai ser um predador. E preparava aquele homem e o homem poderia sair correndo. Mas de repente do mato podia sair um simples coelho, pequeno. O cérebro interpretou um pequeno trecho da memória e trouxe toda a situação. Então, nós estamos diante de um quadro de um homem das cavernas que estava saindo correndo com o seu coração acelerado, com o seu corpo suado, com a sua emoção a mil, para ele tomar uma atitude rápida para salvar a vida. Só que dessa vez era salvar a vida de um simples coelho. O cérebro, nesse aspecto nós podemos dizer, o nosso cérebro, ele não tem clareza para esse tipo de coisa, então ele não consegue fazer um filtro. Ele vai trazer essa memória e vai bater e vai olhar, poxa, elas se parecem. E então eu vou trazer o corpo. E aí tá um grande problema, que essas memórias, em nossas vidas hoje, que não somos mais os homens da caverna, mas ainda temos essa parte do cérebro primitiva muito parecida com a dos nossos ancestrais, as nossas memórias elas continuam sendo gravadas de um jeito que o cérebro não consegue fazer esse juízo de valor para ver se a memória está mesmo certa ou não, se ela é coerente ou não. O nosso cérebro não consegue fazer esse juízo. Por quê? Porque as memórias elas são gravadas quando, normalmente, nós ainda somos muito pequenos, mas tão pequenos a ponto de não conseguir prestar atenção e saber se aquela experiência que nós estamos vivendo, se ela é mesmo uma experiência de perigo ou não. A gente não consegue perceber, então nós vamos passar por traumas na infância e que quando a gente cresce, de repente a gente passa por alguma situação onde o nosso cérebro traz toda uma situação e a gente começa a passar por uma emoção que nem sabe de onde ela está surgindo. E isso é o quê? É o meu cérebro emocional trazendo aquela situação e me preparando para uma tomada de ação. Vou te dar um exemplo do que aconteceu comigo para que você possa entender melhor ainda. Todas as vezes que eu entro em uma loja de departamentos, tipo Riachuelo, Renner, C&A, eu sempre tenho o mesmo comportamento involuntário. Eu percebo o meu coração ficando acelerado, eu percebo que eu fico muito nervoso, fico muito agoniado e parece que eu tô tentando a todo custo só ir embora daquela loja, só fugir. Então, por várias vezes, eu já fui mal educado, por exemplo, com vendedores. Sabe quando você entra na loja e o vendedor vem te abordar todo carismático, sorridente, olha, vamos fazer o cartão da loja, sabe? E por várias vezes, porque eu estava afetado por aquele estado emocional, eu já fui grosso, eu já fui antipático, mas a última vez que eu fui em uma dessas lojas, me aconteceu algo surpreendente. A minha esposa tinha ido em uma dessas lojas e eu fiquei de me encontrar com ela. E quando eu entrei na loja, eu não vi ela e o meu coração faltou sair pela boca. Ele estava muito acelerado, eu fiquei muito nervoso, muito agoniado. E quando eu encontrei ela, eu sentei e fiquei esperando. Mas quando eu percebi que eu já estava, sabe, com aquela respiração ofegante. Eu estava sem saber o que estava acontecendo comigo. E eu já tinha estudado sobre isso que eu estou falando com você. Então eu parei e pensei, cara, alguma coisa já aconteceu comigo e eu ainda não tenho clareza. E alguns dias depois eu fui conversar com os meus pais e perguntei pra minha mãe, mãe, por acaso, quando eu era pequeno, já aconteceu alguma coisa comigo em alguma loja? Tipo,
a Renner, C&A, alguma coisa assim, porque expliquei pra ela o que acontecia, e olha só, gente, que coisa curiosa. Minha mãe falou que quando eu era pequeno, eu não me lembro disso, mas ela disse que quando eu era muito pequeno, em um dos finais de ano que ela me levou em uma loja dessas, eu me perdi no meio de uma loja dessas lotada. Se você conhecer um shopping aqui de Brasília chamado Parque Shopping, foi nesse shopping. Eu me perdi dentro de uma loja lotada no final do ano. E a minha mãe me contou que foi um verdadeiro Deus nos acuda para me encontrar dentro daquela loja. E depois de muito desespero foi que ela me encontrou. Mas olha só, eu não sabia disso, e hoje, muitos anos depois, eu ainda continuo tendo a mesma emoção quando eu entro dentro de uma loja dessa, sem saber. Sem eu ter a consciência, mas o meu cérebro tá trazendo aquelas emoções à tona. Por quê? Porque ele gravou aquela memória em várias peças menores. E todas as vezes que eu entro em uma loja que o meu cérebro bate de acordo com o registro que ele já tem salvo, ele se lembra do que aconteceu e ele fala, olha, peraí, nós estamos dentro de uma loja desse jeito novamente. Então vamos ativar o protocolo, estou perdido. Só que o que o meu cérebro não sabe é que eu já sou um adulto que eu não vou me perder novamente. Ele não sabe disso. Mas enquanto eu não tinha consciência, eu estava sofrendo com esse tipo de comportamento. Então o que é importante aqui é começar na jornada do autoconhecimento a se perceber e entender que muitos dos nossos comportamentos que a gente não consegue entender por quê, eles têm uma raiz em memórias que foram gravadas lá na nossa infância. E nós precisamos resgatar isso e contar para o nosso cérebro a verdade. E qual é a verdade? Ei, pode ficar tranquilo. Essa ação que você tem programada não é mais necessária. É por isso que muitos traumas de infância perseguem tantos adultos, porque o cérebro ainda não se deu conta de que aquela ação que ele programou não é mais necessária.